Vale a pena alugar as ações? Vale. Pergunta simples, resposta simples. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, em primeiro lugar, o que é o aluguel de ações? Você que tem ações, que pretende manter suas ações por longo prazo, você pode alugar as suas ações para uma outra pessoa que vai te pagar uma taxa por essas ações, por esse aluguel. Mas por que alguém pagaria uma outra pessoa para alugar essas ações dela? Bom, tem muita gente por aí que faz trade, né? Não é o objetivo aqui do canal falar sobre trade, sobre day trade, mas tem muita gente que faz. E essas pessoas, elas costumam trabalhar alavancadas. E elas usam o aluguel de ações para fazer essa alavancagem. Então, o que o cara faz? Ele aluga ações, imaginando que o preço daquela ação vai cair, e imediatamente quando ele recebe essas ações, ela está nesse patamar, ele imagina que ela vai para esse patamar, ou seja, ele vende as ações aqui que ele alugou, espera as ações caírem, e quando chega nesse patamar, ele recompra as ações. E aí ele encerra o contrato de aluguel, devolve as ações para o seu dono, e o lucro dele vai ser a diferença entre esse preço que ele vendeu, que está lá no alto, e o preço que ele teve que recomprar, que está lá embaixo. Menos, é claro, a taxa do aluguel que ele vai pagar para o dono das ações. É claro que a operação também pode dar errado. E ao invés do preço da ação cair, o preço da ação subir. E aí, como ele já vendeu por aquele preço anterior, ele vai ter que recomprar, vai ter que tirar dinheiro do próprio bolso para recomprar essas ações, para devolver para o seu dono até o período, até o fim daquele contrato de aluguel. Mas e você, o dono das ações que está alugando para esse trader fazer o trade dele lá? Você corre algum risco? Bom, depende. Se você aluga da forma correta, da forma mais fácil, que é entrar na sua corretora de ações e alugar automaticamente através da corretora, deixando a corretora cuidar de todos os aspectos do aluguel e no final só te repassar o valor final que cabe a você, nesse caso você não corre nenhum risco. É a corretora que vai assumir todo aquele risco. Então, se o cara fizer uma besteira e falir, quebrar, não tiver dinheiro para recomprar suas ações, a corretora vai cobrir esse risco e por isso ela também já está sendo remunerada, está cobrando uma taxa bem alta e ela vai te devolver todas as suas ações. Agora, se você decidir alugar pessoa física, conhece uma pessoa, aluga para ela, aí realmente você não vai ter esse arcabouço, essa proteção que a corretora te dá. Nesse caso, você corre risco de ficar sem as suas ações. Alugar as ações pela corretora normalmente é uma tarefa bem fácil. No próprio site da corretora costuma ter um botão lá, aluguel de ações, ou então custódia remunerada, ou qualquer outro nome desse tipo. Só você clicar ali, dar a permissão para a corretora alugar as suas ações pela taxa que ela achar melhor, que ela conseguir ali no mercado na hora. E depois a corretora já vai descontar o imposto de renda que é devido, vai descontar a taxa da própria corretora, que costuma ser bem alta, normalmente por volta de 50%. E depois vai cair na sua conta ali só o dinheiro que cabe a você, já com essa indicação de quanto descontou de imposto de renda e quanto descontou da taxa da corretora. Isso vai ser importante no ano seguinte, quando você for declarar o imposto de renda, você vai ter essas informações do quanto você já pagou de imposto de renda e quanto você recebeu a título de aluguel de ações. Isso também você pode encontrar no site da B3, que normalmente vem um relatório com tudo direitinho, tudo bonitinho, só para você copiar e colar no programa da Receita Federal para declarar o seu imposto de renda. Uma questão importante de saber em relação ao aluguel de ações é que o dono das ações, ou seja, o locador, ele não perde nenhum dos direitos. Então ele recebe dividendos, todos os proventos, bonificação, qualquer coisa que tiver em relação àquela ação, aquele ativo que ele alugou, é direito do dono. O dono, a única exceção é o direito de vender a ação. O dono abre mão desse direito de vender a ação e transfere esse direito para o locatário. Aliás, é só por isso que o locatário aluga essas ações, para ele poder vender por um preço que ele considera que está muito alto, para depois recomprar por um preço que ele imagina que vai estar mais baixo, que vai cair no futuro. Mas o dono da ação, aquele que aluga, que o locador, ele mantém todos os outros direitos. E muitas corretoras até tiram a ação do portfólio dele, da carteira dele, fictamente, lógico, só para ele saber ali o quanto ele tem de ações, o quanto ele poderia vender. Se ele alugou uma ação, ele não pode vender aquela ação até o fim do contrato. Depois do fim do contrato, ele recebe de volta a ação, seja porque o locatário honrou com seu compromisso e
recomprou a ação para devolver, seja porque se deu problema com o locatário, a própria corretora cobriu aquele custo, recomprou e devolveu a ação para o locador. E depois do contrato, volta tudo ao normal. A grande questão do aluguel de ação é que, apesar de valer a pena, não vale muito a pena. Normalmente as taxas anuais de aluguel que a corretora usa para alugar as suas ações varia alguma coisa entre 0,5% a 12% ao ano isso. E o locatário, ele não quer ficar muito tempo pagando esse aluguel, né? Quanto maior a taxa, vai ser um incentivo para ele ficar muito pouco tempo. Então, normalmente, quem aluga essas ações são os caras que fazem trade mesmo. E o cara fica um dia com a ação, 2 dias, no máximo uma semana com a ação. Então, ainda que você tenha uma taxa alta de 10, 20, 30% ao ano, aquilo ali vai entrar uma porcentagem diminuta disso na sua carteira, porque ele vai ficar poucos dias com aquela ação e vai encerrar logo o contrato. O locatário tem a prerrogativa de encerrar a hora que ele quiser o contrato. Ele tem a obrigação de encerrar no fim do contrato. Normalmente aluga por 1 mês, 2 meses, até por algumas semanas. É a data que ele tem limite para recomprar a ação e devolver para o seu dono. Você até encontra algumas ações sendo alugadas por taxas altíssimas. Eu já vi IRB sendo alugada por 500% ao ano. É uma taxa elevadíssima. Mas lógico que ela fica alugada por poucos dias e no final das contas não dá um valor tão grande assim. Você recebe aqueles centavinhos ali na sua corretora e sabe que veio de um aluguel de alguma ação sua. Inclusive eu já recebi uma vez 1 centavo no aluguel. Ela alugou, foi uma taxa bem baixa, ele ficou um dia alugado e no final deu 1 centavo. E aí eu fiquei com 1 centavo todo para mim, não teve nem taxa de administração da corretora, nem imposto de renda. Ou seja, é pouco dinheiro, mas é algum dinheiro. É um dinheiro meio que entra de graça ali para você não está fazendo nada para ganhar aquele dinheiro. Claro que não é de graça, porque não existe nada de graça, né? Você está ali disponibilizando as suas ações. Mas se você tem essa ideia de deixar suas ações paradas por longo prazo, esperar a valorização delas, ou seja, se tornar sócio da empresa, essa mentalidade do holder, então aquilo ali para você não faz tanta diferença, é um dinheiro que vai entrar ali para você, e por menor que seja, é algum dinheiro, né? Vai somando tudo, no final das contas, dá para comprar mais uma ação, dá para fazer alguma graça ali, depende muito de quanto você tem na carteira. É claro que também existem alguns investidores que são contrários ao aluguel de ações. Eles citam que o investidor, que busca ser sócio da empresa, ele não deveria colocar suas ações à venda, porque isso acabaria criando uma pressão de venda, o que levaria a diminuir o preço do ativo, o preço das ações. Como tem muita gente vendendo, querendo vender, lembrando que o locatário ele compra para vender no primeiro momento, isso faria com que muitas pessoas vendendo, o preço do ativo caia. Mas na verdade isso não tem tanta relevância assim, porque isso é uma prática comum no mercado, ainda que você não faça isso com as suas ações ou poucos investidores não façam, o fato é que muitos investidores colocam as suas ações para alugar ou seja, essa pressão de venda vai existir de qualquer forma. E isso não vai impactar o fluxo de subida da ação no longo prazo. Se o seu objetivo, se você compra ações pensando no longo prazo, a valorização vai vir independentemente dessas vendas, dessa pressão de venda causada pelo aluguel de ações. E assim, um investidor a mais, um investidor a menos colocando as suas ações para alugar, não vai fazer tanta diferença assim. Então, se você é um holder, se o seu objetivo é o acúmulo de patrimônio ao longo do prazo, ao longo dos anos, no longo prazo, visando sempre o longo prazo, o aluguel de ações pode ser uma boa ideia para você. Desde que você faça via corretora, não pessoa física com pessoa física, para você ter essa proteção, essa garantia da corretora, apesar da taxa que ela cobra. E também desde que você saiba que não vai ganhar fortunas alugando as suas ações. Existem estudos que dizem que o aluguel de ações dá no máximo de 0,1 a 0,3% ao ano da carteira que está alugada. Então, assim, é uma diferença pequena, não faz tanta diferença assim, mas é algum dinheiro que entra. Então, eu sou um entusiasta desse aluguel de ações e recomendo que você alugue também as suas ações, se isso for o seu objetivo. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você se interessa por assuntos desse tipo, então se inscreve aqui no canal
que vai ter mais conteúdo desse tipo.